Muito bem, voltamos a falar ao vivo, direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube, no Facebook. E estamos ao vivo também pela página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e ainda ao vivo pela página do jornalista Fábio Pereira. Estamos ao vivo nesse momento, 9 horas e mais 2 minutos, nesse domingo, hoje dia 20 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre Espiritismo. Gosto mais ao vivo. Gosto mais ao vivo, que a gente tá aqui, pode interagir, para ser bate-papo tem, claro que tem a sua participação conosco e tudo mais, mas a gente tem gravado, tem postado os vídeos gravados também do estudo de O Livro dos Espíritos, não sei se vocês já viram, mas tem lá na página do Jornal Visão Espírita, tanto do Facebook quanto do YouTube, todos os vídeos. Nós já estamos na questão número 16, já encerramos, né, acho que 16, 17, a gente já encerrou o capítulo 1º, tem todos os vídeos lá, cada dia 10 minutinhos, dá para tirar 10 minutinhos do seu tempo, da sua vida, para estudar o Livro dos Espíritos, e a gente está fazendo vídeos diários com o estudo do Livro dos Espíritos. Não é ao vivo lá, né? É gravado, e a gente posta os vídeos todo dia pela manhã, né? Quando você acorda, provavelmente já vai estar, quando você acordar já vai estar postado e pronto lá para você assistir. E aí assiste com a família, usa no Evangelho no Lar, enfim, onde você quiser. É importantíssimo que nós estudemos a doutrina espírita. Alguns comentários pertinentes, a gente trabalha o bom senso do Kardec, né, que é extraordinário, ele que é o bom senso encarnado, e a gente vai fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos diário para você poder estudar conosco, certo? E aos domingos, às 9 horas da manhã, aí é ao vivo, aí você já comenta na hora, já participa conosco na hora, a gente já transmite ao vivo para 3 páginas diferentes no Facebook, na página do Jornal Visão Espírita, Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e jornalista Fábio Pereira. E no YouTube a gente transmite no Jornal Visão Espírita. Seja muito bem-vindo conosco, será um prazer enorme tê-lo conosco aqui, estudando nessa manhã de domingo, quando a gente vai falar de um tema que normalmente é um tema difícil da gente tratar. Normalmente é um tema difícil. E eu explico para vocês por que é um tema difícil. Porque nós estamos falando de responsabilização pessoal. E aí vai ser mesmo um pouco difícil de nós aceitarmos, porque invariavelmente é muito interessante que nós atribuamos qualquer problema que nós tenhamos, inclusive a falta de solução dos problemas que nós estamos enfrentando, a outra pessoa. A gente transfere, via de regra, comumente, normalmente, vulgarmente, a gente transfere para outras pessoas ou outro alguém um problema que nós temos, ou uma deficiência que nós temos. Dependendo da nossa religião, é o encosto, dependendo da nossa religião é o obsessor, dependendo da nossa religião é o Satanás, é o coisa ruim, é um trabalho que fizeram para mim, é uma feitiçaria que fizeram para mim. E via de regra, no comum, nós não trazemos para nós a responsabilidade daquilo que está nos acontecendo. E é fato que só eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. Lembrando que de ruim necessariamente nada acontece, sempre é para a minha evolução, sempre é para a minha melhora como indivíduo, aquilo que está acontecendo comigo é para o meu bem. Mas eu sou o único responsável, daí o termo que eu usei hoje, o responsável, mas antes tem um IR, entre parênteses, ou seja, eu posso ser o responsável ou irresponsável, né? Então deixei as duas escritas ali. O responsável sou eu ou o irresponsável sou eu. Nas duas situações, sou eu pela minha vida, é você pela sua vida, somos nós pela vida de cada um de nós. Então o grande segredo da vida nos parece ser a responsabilização pela nossa própria vida. Eu e mais ninguém ser o responsável. Sou o responsável por tudo de bom e de ruim que acontece na minha vida, mas eu preciso saber disso e parar de querer atribuir a outras pessoas essa responsabilização, essa responsabilidade. Isso é um ponto extremamente importante que nós precisamos sempre ter em mente.
Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. E eu preciso saber que isso é uma grande verdade. Eu preciso entender que isso é uma grande verdade. Eu preciso assimilar que isso é uma grande verdade, que é assim, acredite eu ou não. Tem uma frase que eu acho fenomenal, que eu sempre falo, que é: certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Então, independentemente de eu acreditar ou não acreditar no fato de que eu sou o responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida, vai continuar sendo assim. Eu vou continuar sendo responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida e não tenho o que fazer. Eu sou. Eu sou o responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. Sou eu o responsável. E eu tenho que arcar com as consequências dessa verdade na minha vida, inclusive. Eu tenho que arcar com as consequências de que isso é a mais absoluta verdade. Fábio, mas é difícil porque nós estamos num mundo assim. Eu sei. Principalmente com o advento das redes sociais, estou eu aqui novamente falando das redes sociais, mas é difícil não falar das redes sociais, que são tão boas, por exemplo, que a gente está estudando nesse momento, está ao vivo nesse momento, não é? Mas, ao mesmo tempo, é complicada a situação de nós entendermos, por exemplo, que certas falas que a gente recebe, certas ideias que a gente recebe diariamente sobre sobre o mundo, isso nos influencia sobremaneira. É inegável que isso acontece, gente. Infelizmente ou felizmente, é assim que acontece. E ao acontecer isso, nós vamos nos deixando contaminar, e percebam que, via de regra, é uma situação que, como que eu vou explicar mais facilmente? É uma situação que a gente assimila, porque a gente meio que quer pensar daquele jeito, sabe? Meio que a gente quer aceitar aquela sugestão que a gente está recebendo. Então precisamos ter muito, mas muito cuidado mesmo com aquilo que a gente recebe de informação, com aquilo que a gente passa adiante. Temos que estar muito, mas muito atentos mesmo. Deixa eu mandar aqui um beijo para a Lina Baronesa, que está com a gente lá na página do Centro. A Rosimeire também está na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel lá no Facebook. Um beijo para vocês. O Paulo Murita está lá no YouTube assistindo a gente. Beijo para você, meu querido amigo Paulo. E lá na página do Visão Espírita, do Jornal Visão Espírita, Isis Lunardi, bom dia, beijo para você. Seja muito bem-vinda também conosco aqui no nosso bate-papo sobre Espiritismo. Lembrando que para ser bate-papo tem que ter a interação de vocês, tá bom? Vamos lá, 9 horas e mais 10 minutos. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo aquilo de bom ou de ruim que acontece comigo. Essa frase, ela transporta a gente para um grau de responsabilidade que a gente tenta fugir desde sempre, mas que chegou a hora de encarar, chegou a hora de enfrentar. E dá para enfrentar. Esse é um detalhe extremamente importante. Dá para enfrentar e dá para vencer, dá para entender, dá para colocar em prática. Eu vou trazer aqui um trecho do Raul Teixeira primeiro, sobre essa responsabilidade. E a gente volta a se falar já, dá uma olhada. Antes de culpar os outros, o culpar está entre aspas de propósito. Antes de culpar os outros, o mundo, a vida, o destino, a sociedade, o governo, é preferível perguntar até que ponto nós mesmos não somos a origem primordial de nossas frustrações. Pelo menos no sentido de sua exacerbação. Às vezes somos nós que exacerbamos o nosso problema, a nossa frustração. Como somos conduzidos geneticamente por interesses próprios, tendemos a privilegiar nosso ponto de vista e impô-lo aos outros e a realidade extrema como tal. Como a gente se encontra nisso aí, né?
de repente eu estou culpando a todo mundo à minha volta. Estou imaginando que eu sou infeliz por isso, por aquilo, por aquele, por aquela. Eu sou infeliz por causa da minha família. Minha família não me entende. Eu sou infeliz por causa do meu marido. Imagina, o marido que bebe, o marido que fuma, o marido que... Eu sou infeliz por causa da minha mulher, uma mulher gastadeira, uma mulher que não me liga. Eu estou infeliz por causa do meu patrão, ele não me aumenta. Eu sou infeliz por causa do governo. Imagina uma situação dessa que a gente vive hoje. Eu sou infeliz porque eu sou infeliz. Porque se a infelicidade não estivesse em nós, fosse uma coisa que está do lado de fora, a humanidade toda teria que ser infeliz. Seria uma lei, a lei da infelicidade. Mas se uns são felizes, outros são infelizes, se uns são mais felizes do que outros, então é porque não é uma questão de fora para dentro. As situações podem ser exacerbadas de fora para dentro. Alguém que me diga uma coisa e que mexe com o meu orgulho, me faz infeliz. Mas não foi propriamente o que alguém me disse. É por causa do orgulho que eu carrego. A pessoa que me disse alguma coisa, que me fez alguma coisa, apenas apimentou, colocou lenha na fogueira. Foi a gota d'água no copo cheio que eu já era. Então nós percebemos que muitas vezes, quando eu começo a culpar a Deus e o mundo, a admitir com o Sartre que o inferno são os outros, por causa dos outros que eu não consigo ser feliz, é claro que eu estou jogando para terceiros, eu estou transferindo responsabilidades. Porque a responsabilidade de ser feliz não é dos outros, é nossa. A responsabilidade pela felicidade. Eu costumo dizer aos amigos mais cercanos, mais próximos, que eu admito que o governo, que as autoridades que me pagam salário, metam a mão em minha conta bancária, metam a mão em meu bolso, mas não no meu coração, não no meu juízo. Nessas áreas quem manda sou eu. E aí, com dinheiro ou sem dinheiro, com muito ou com pouco, eu terei que manter meu coração ao alto. Eu terei que manter minha mente em bom estado. E é dessa forma que a gente vai aprendendo a ser feliz e não somente a ter felicidade. Quando eu vou descobrindo através do autoconhecimento que eu sou responsável por mim. Eu não posso querer que alguém me faça feliz. Eu é que procurarei ser feliz com alguém, com essa ou com aquela circunstância. Sempre que eu estou esperando que alguém me faça feliz, é uma atitude passiva e ególatra. Certo? Responsabilidade é minha pela minha felicidade ou pela falta dela. Durante um bom tempo, eu, quando recebia os convites para fazer uma palestra nas cerimônias de casamento, hoje eu não tenho mais tempo para isso e infelizmente tenho negado, né, essa honra que normalmente que muita gente me deu de fazer uma pequena palestra, uma pequena explanação como parte da cerimônia de um casamento. Muitas vezes a pessoa é de uma religião, o noivo é de uma religião, a noiva é de outra religião, então optam por uma cerimônia espírita. Não existe cerimônia espírita, o espiritismo não tem um sacramento de casamento, então a gente vai lá e explica isso de uma maneira bastante nobre, de uma maneira bastante sutil, fazendo uma palestra com requintes de emoção, enfim, de uma forma que fique agradável para as pessoas que estão assistindo à cerimônia, para os noivos
para os padrinhos, enfim, e passe a mensagem do Cristo, que é o mais importante, né? E muitas vezes eu tenho falado, ultimamente tenho falado não tem jeito, né? Infelizmente não dá tempo. Mas eu fiz muitas vezes eu fiz essas pequenas palestras. E eu sempre, em todas elas, eu dizia isso. Eu dizia para o noivo, e causava até um certo espanto para quem não estava acostumado, né? Eu dizia para o noivo: olha, fulano, se você veio se casar com a fulana, noivo, se você veio se casar com a noiva para ser feliz, vai embora. Você está fazendo errado. Noiva, se você está se casando para ser feliz, vai embora, você está fazendo errado. Agora, noivo, se você está se casando para fazer todos os esforços possíveis para fazer a noiva feliz, você está fazendo o correto. E noiva, você está fazendo o correto. Porque só existe uma fórmula para a felicidade, que é fazer o outro feliz. São os esforços que eu empreendo para domar o meu orgulho, para domar o meu egoísmo, a ponto de tentar, pelo menos, ou conseguir, com muito esforço, fazer o outro feliz, proporcionar algum tipo de felicidade para outra pessoa. Quando a outra pessoa sente essa felicidade que eu estou proporcionando, isso me torna feliz quase que instantaneamente. Porque faz parte da caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Se eu faço bem para outra pessoa, eu a faço feliz, isso imediatamente volta para mim. É claro que o inverso também é assim. Quando eu proporciono dor e infelicidade para o outro, eu estou plantando espinhos no caminho que eu vou ter que voltar e descalço. Isso é da lei. Deus não me castiga, não há um castigo divino. Deus não é um sujeito com uma barba branca, um cajado na mão e um caderninho, ávido pela bobagem que você vai fazer para jogar você para o inferno ou te castigar. Isso não existe. Isso é uma tolice. Agora, nós precisamos entender que eu planto, pelo caminho que eu estou percorrendo, flores ou espinhos. E eu descalço, vou voltar por esse caminho. Pelo trajeto onde eu plantei flores, meus pés vão ficar tranquilos e eu vou pisar e vou trilhar esse caminho na tranquilidade. Onde eu plantei espinho, eu tenho que trilhar esse caminho. Eu tenho que passar por ele. E fui eu quem plantou. Não foi Deus. Não foi o outro. Não, Fábio, mas eu fui na padaria e aquela pessoa me irritou. Não, ela não te irritou. Essa pessoa, com o comportamento dela, atingiu alguma coisa em você que você ainda não está preparado para lidar. No seu orgulho, por exemplo. Onde já se viu uma pessoa não tratar você bem. Não é? Onde já se viu a pessoa ser grossa com você, mas logo com você? Mas logo comigo? Eu não fiz nada. Por que seu orgulho doeu tanto? Se a pessoa está mal-humorada, se a pessoa tem problema, se a pessoa não tem educação, se a pessoa não é cortês, ela é doente. Quando nós vemos uma pessoa que está sem o cabelo, que está magra, pálida, muitas vezes até andando com oxigênio, que a gente sabe que a pessoa tem câncer, por exemplo, a gente olha aquela pessoa e faz uma oração por ela, não é assim? A gente vê que a pessoa está doente e precisa de oração, então a gente faz uma oração por ela. Ou, no mínimo, se a gente não tiver o hábito, por exemplo, da oração pelos doentes, enfim, a gente olha aquilo compassivo, a gente olha aquilo apiedado daquela situação. Por que é que quando as pessoas ainda estão doentes da alma, a gente não consegue fazer isso? Precisamos treinar. Ah, amanhã eu já vou acordar e já vou ser assim? Não. Mas dá para treinar todo dia. Um pouquinho. Dá para treinar todo dia um pouquinho. Porque eu sou o responsável por tudo de bom e de ruim que acontece comigo. Eu que permito. Se eu receber um presente, se eu não pegar, se alguém vem me dar um presente e eu não pego, o que acontece?
o presente fica com a pessoa, ele larga ali. Mas eu não peguei, eu vou embora para casa sem o presente, não é assim? Alguém vem, me traz o pacote e fala, Fábio, esse pacote é para você. Eu falo, quer não. Não quero não. Não, mas você tem que aceitar. Não tenho, viu, querido? Viu, lindão? Viu, bonitão? Não tenho. Eu não quero. E vira as costas e vai embora. O que ele vai fazer com o presente já não é problema meu. Ele pode até tacar em mim, mas eu não vou pegar o presente. Assim é a ofensa, assim é a maledicência das pessoas, assim é a grosseria das pessoas, assim é a dificuldade que as pessoas ainda têm de lidar com outro ser humano. Não é? Eu tenho que entender isso em algum momento da minha vida. Que essa responsabilidade é minha. Em algum momento da minha vida eu tenho que entender. E pode ser hoje o começo disso. Amanhã eu já vou entender tudo isso? Não. Eu não posso me prender, como que eu vou me expressar aqui? Eu não posso me aprisionar a detalhes que não me dizem respeito, porque eu não tenho como controlar a atitude do outro. Eu tenho como controlar a minha. Tem um exemplo que o professor Leandro Carnal sempre dá nas palestras dele, que eu acho muito interessante, vou plagiá-las aqui, mas é por um fim útil. Até porque o nosso vídeo não tem monetização, né? Então não vou ganhar nada com isso, plagiando ele, é só a título de estudo, estou dando a fonte, que é o professor Leandro Carnal. Ele diz, se de repente ele comete um equívoco no trânsito, quem de nós nunca, mas a gente fica possesso quando alguém comete um erro na nossa frente, né? Enfim. E aí eu cometo um erro e alguém profere palavras contra mim, no sentido de querer dizer que a minha mãe trabalha em uma casa de prostituição, eu tenho duas alternativas. A primeira é verdade? Então eu vou olhar para a pessoa e falar assim, mamãe te mandou um abraço. E não vou me ofender por isso, porque é o trabalho dela, dentro do que ela alcança. Se não for verdade, se minha mãe não trabalha nessa casa de prostituição, eu vou olhar para a pessoa e falar assim, esse sujeito doente me confundiu com alguém. Coitado, né? E vou embora. Isso acontece do dia para a noite? Não. Não acontece do dia para a noite. Alguém pode chegar para mim e falar assim, sai daqui, seu velho. Tá, eu sou velho comparado a quem? As pirâmides do Egito, eu sou novinho. Comparado às pirâmides do Egito, eu sou novinho, não sou velho. Tá, comparado a quem? Seu velho. Tá, comparado a quem? Comparado a Catarina, minha neta que tem 2 anos, aí eu sou velho. Aí eu sou 49 anos a mais que ela. E eu sou velho, realmente. Aí, nossa, realmente eu estou judiado. Estou judiado. Então depende da comparação. Mais uma citação do professor Leandro Carnal. Tudo depende da comparação. A responsabilidade é minha, percebe? O que nós estamos tentando trazer aqui nessa situação? Eu não posso ficar aprisionado, escravizado às coisas que me fazem mal. Jesus foi bem claro no capítulo que no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre amai os vossos inimigos, que nós não devemos estender benevolentemente o pescoço ao inimigo. Então eu tenho que entender, por exemplo, que eu não tenho que ficar me sujeitando toda hora se não me julgo preparado para entender que aquilo é um presente que está me chegando e que eu posso pegá-lo ou não, que eu tenho essa escolha, que a responsabilidade é minha de me irritar com aquilo ou não, inclusive no relacionamento com parentes. Eu não posso usar isso como desculpa para não ir na casa de parente também, né? E me reclusar e ficar recluso numa situação e falar assim, não, eu sou melhor do mundo, que isso já tem um monte de gente que é melhor do mundo que a gente, né? Bom, pera lá, eu tenho problemas com o ente querido X, com a pessoa tal. Um exemplo, tenho um problema com minha mãe.
Todo presente que a minha mãe me dá, eu acabo pegando e fico irritado. Ah, minha mãe tem o dom de me irritar. Não é verdade. O que ela fala, o que ela faz, a maneira como ela se comporta, chega até mim, na minha imperfeição, no meu orgulho, no meu egoísmo, fere-me de uma certa forma que eu reajo. Tá, por que eu vou lá então? Vou me preparar, não posso dar desculpa para não visitar a mãe, não é isso também. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vai. E me permitam até a linguagem simples, né? Também, mesmo, às vezes que sai aqui, porque eu quero que seja um negócio, um bate-papo. Não quero nada formal aqui, né? Enfim. Então não é essa situação também. Com isso eu deixo de ir, não porque eu estou me preparando. Não. Se prepare de verdade. Para que as coisas que ela fale, a forma como ela aja, a maneira como ela se comporte, não te fira. Ou pai, ou irmão, ou filho, enfim. Porque precisamos lembrar sempre que aquilo que a pessoa fala da gente ou com a gente, a maneira como a pessoa age, se comporta e que nos fere, é como se a pessoa estivesse me dando um presente e eu pego esse presente. E aí eu fico mal. Para de pegar o presente. Como? Treino. Treino. Porque da mesma forma que eu me escravizo às coisas aqui enquanto eu estou encarnado, eu me escravizo às coisas ou me liberto dela, porque a responsabilidade é minha, também na desencarnação. Essa parte aqui do Raul Teixeira eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Dá uma olhada. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando? Quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Quando nós vivemos no mundo usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. E muitos de nós estamos nos escravizando enquanto estamos no corpo físico. Às vezes nos escravizando da companhia de pessoas tóxicas na nossa vida. Por quê? Nos escravizando com as tradições. Por quê? Com o jeito de fazer, que sempre foi assim, eu sempre agi assim. Por que escravo de você mesmo? Muitos de nós estamos cada vez mais nos escravizando à sensação de que não temos responsabilidade nenhuma, que estamos vivendo aqui para passear, para comer, coisar e dormir. Será que é só isso? Ah, Fábio, mas eu quero pensar assim. É seu livre-arbítrio, bem. Fique à vontade. Vai chegar um momento que não vai ser mais suficiente e você vai começar a pensar diferente. Ninguém está aqui para violentar o seu pensamento. Ninguém está aqui para violentar a sua forma de pensar. Nós estamos aqui para trazer uma forma de analisar as coisas com muito bom senso, a partir de quem já venceu essas tendências e quem não tem mais essas situações. Percebe? O Espiritismo nos traz técnicas para que a gente comece a agir por nós mesmos e nos libertemos das coisas físicas, das tradições. Por que é que você usa determinada roupa? Porque você está escravizado à propaganda que induz que todos têm que usar aquela marca? Por que você se veste de tal forma? Porque você está escravizado a ser aquilo que você não é, só para ser aceito por alguém? Por que você se escraviza assim a outra pessoa? Por que a opinião dos outros faz tanta diferença na sua vida?
Por que é que você tem que andar na moda que estão tentando ditar para você? Você, mulher, por que tem que ter o corpo que determinam que você tem que ter? E não com o corpo que você se sente bem? Ah, Fábio, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer dieta. Por quê? Ah, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que emagrecer porque eu preciso manter a saúde e cuidar bem do jumentinho, como dizia Francisco de Assis, que é o meu corpo, para fazer jus à dádiva que eu tenho de um corpo para essa encarnação. Perfeito. Nenhum argumento diferente. Ah, eu tenho que emagrecer porque senão não caibo em determinado vestido. Tá, mas por que você tem que usar aquele vestido? Ou aquela roupa? Ou porque o marido? Ou porque o namorado? Ou porque as pessoas me olham torto? Isso não é um motivo. O motivo tem que ser seu. A responsabilidade é sua. O motivo tem que ser seu. Por que é que eu vou para uma academia fazer musculação? Ah, porque eu estou muito ruim, eu subo uma escada e já fico cansado, Fábio. Então, os batimentos cardíacos em repouso estão muito altos. Quer dizer que o meu coração está fazendo muito esforço, mesmo quando eu estou em repouso, para conseguir circular o sangue no meu corpo. E eu preciso de muito sangue no meu cérebro, meu sangue bom, com oxigênio, com glicose e tudo mais. Então eu estou indo lá porque eu quero deixar o meu corpo mais funcional, cuidar do meu jumentinho, como dizia São Francisco de Assis. Excelente. Ah, eu estou indo para a academia porque eu quero ter um peito desse tamanho, eu quero ter um glúteo gigantesco para as pessoas olharem e tal. Por quê? Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, atingimos esse número essa semana. 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo. O padrão de beleza é o mesmo para esses 8 bilhões de pessoas? E eu tenho que agradar quantas? Quantos por cento? Nenhum. Eu tenho que estar bem aqui, eu tenho que estar resolvido aqui. Porque se eu estiver bem resolvido aqui, eu expresso aqui. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que não têm o padrão de beleza físico que tentam enfiar goela abaixo da gente, que aquele seria o padrão de beleza, e você conversa com a pessoa e você fica encantado, e essa pessoa é homem ou mulher, seja lá o que for, é lindo ou linda só pelo bem que faz a companhia. Talvez seja por aí o nosso caminho. Percebeu o talvez irônico? Sim. É aqui dentro que eu tenho que estar bem. Então eu tenho que trazer responsabilidade para mim. Eu faço academia porque eu decidi por razões nobres, minhas. Eu faço dieta pelos mesmos motivos. Eu faço jejum de maledicência por isso também. Porque durante muito tempo as religiões trouxeram o jejum, que Jesus falava de jejum e tudo mais, interpretando que era para não comer comida. E o jejum é de abster-se de gerar coisa ruim através da fala, por exemplo, e das atitudes. Esse é o jejum a que Jesus se referia sempre. Ah, Fábio, durante a quaresma eu não como carne de jeito nenhum. Tá? Por quê? Tem alguma razão específica? A não ser tradição? A não ser uma situação totalmente hipotética? É? E aí chega no sábado de aleluia, faz o quê? Ou então não come carne a quaresma toda, chega na sexta-feira santa, gasta uma fortuna com bacalhau e tudo mais, e aquela coisa. O que adiantou a quaresma?
Durante a quaresma eu não faço a barba, tá? Olha, isso faz uma diferença na sua evolução e na evolução das pessoas que estão à sua volta que você não faz ideia. Talvez até nas pessoas que estão em volta faça diferença, porque como é aquele ser barbudo, a gente fica tão horroroso barbado até que passa, mas barbudo a gente fica tão feio, né, que a gente exercita a paciência da outra pessoa de olhar e falar assim, nossa, eu tenho que conviver com esse ser nessa situação, né? Talvez seja a única coisa boa dessa prática exterior que já passou da nossa época. Eu conheço muitos que se dizem espírita e que na quaresma não cortam nem o cabelo nem a barba. Eu fico olhando e falo assim, mas que parte do espiritismo tem quaresma? Eu fico pensando. Ainda está aprisionado aquilo. E quando a gente se aprisiona a alguma coisa, a gente disfarçadamente e lá no fundinho a gente joga a responsabilidade no outro. Porque eu estou fazendo aquilo que eu aprendi. E aí vem a célebre frase que os oradores, os palestrantes motivacionais chamam de síndrome de Gabriela, né? Que o sujeito fala, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. O que é uma tolice e algo inadmissível ao espírita pensar dessa forma. Porque já teve milhares de encarnações e teremos encarnações quantas forem necessárias até a nossa perfeição, e sempre para mudar, sempre para evoluir. Só encarnamos para crescer, para nos modificarmos, para aprender coisa nova e sermos diferentes. Então a tolice falar, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, né? Então para com essa síndrome de Gabriela também e seja responsável, inclusive pela sua inércia. Não quero mudar, eu quero ser do jeito que eu sou, eu não quero evoluir, eu quero continuar fazendo as mesmas tolices que eu fazia anteriormente. Faça, é um direito seu, mas assuma que isso é sua responsabilidade. Não consegue. A gente não aceita. Eu preciso tirar a responsabilidade de mim para não evoluir. Olha que importante isso. Eu preciso tirar a responsabilidade de mim para não evoluir. Por não evoluir. Senão eu não aguento isso. Se eu me responsabilizar pela situação da minha inércia, pelo fato de eu não estar evoluindo, amigo, é rapidinho que você muda. Que eu mudo, que nós mudamos. É fato, porque a gente não suporta essa situação. Por isso tantos subterfúgios, por isso tantas drogas, por isso tantas formas e fórmulas de escapar à realidade. Escapar à responsabilidade. Porque quando eu me deparo comigo mesmo e não gosto daquilo que eu vejo, eu vou procurar alguma coisa para tapar o sol com a peneira. Para não achar mais que eu sou daquela forma, ou para dar uma disfarçada, ou uma justificada. Eu sempre fui assim. Eu nasci assim, Deus me fez assim. Eu bebo socialmente. Eu preciso do cigarro para dar uma espairecida. Eu preciso da bebida para dar uma espairecida. Eu preciso da droga porque senão eu fico louco. Curioso. Rita Michelini, bom domingo, Fábio, para você também, querida, um beijo, tá lá no YouTube. Leandro, Leandro, bom dia, meu amigo, um beijo para você, menino das estradas, saudade de você, meu irmão, beijão para você. A Rosimeire, já falei, tá lá no Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel. No jornalista Fábio Pereira tem a Fátima Campos, bom dia, ótimo domingo para você também, querida. Maria Cecília Paganini Alvarez, bom dia, querido, feliz domingo para todos nós, minha querida, um beijo, Maria Cecília. Mary, minha querida, está lá no Visão Espírita, bom dia, um beijo para você, Deus te abençoe. Kelly Ramires, minha querida, bom dia, um beijo para você também, sejam todos absolutamente bem-vindos, sempre conosco aqui no nosso estudo, no nosso bate-papo sobre o Espiritismo. Fiquem também absolutamente à vontade para perguntar, para discordar, enfim, para a gente poder debater aqui, porque bate-papo não está sendo hoje, hein? Não está sendo bate-papo.
Dá uma olhada nesse vídeo aqui para a gente comentar. No alto comunga-se com Deus, no baixo apresenta-se Deus. E descem do Tabor, cá embaixo a algaravia, as lutas, a prepotência, as angústias, quando o pai acerca-se-lhe, aflito, e diz: Senhor, tem piedade do meu filho, pois que um espírito imundo toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. Ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos o conseguiram. E Jesus, apiedado desse pai, acerca-se do jovem, que parece dominado por uma crise epileptiforme, convulsiona e baba. Mas o mestre olha além da dimensão física, vai no mundo transcendente e vê a luta que se trava entre um algoz desencarnado e aquele ex-algoz encarnado nas paredes da matéria, expungindo os males perpetrados nas jornadas anteriores em outras existências. Tomado de grande compaixão, porque é assim. Jesus sempre sentia uma compaixão pela criatura humana de ambos os planos da vida. Ele contempla aquele jovem que estertora e fala-lhe com doce energia: Espírito imundo, em nome de meu Pai eu te ordeno, sai dele. A autoridade moral faz que o jovem tenha uma nova crise e, ao tomar o solo semiconsciente, a baba com gotas de sangue escorre-lhe pelo canto dos lábios. Ele descerra as pálpebras cansadas do letargo. O mestre toma-o pela mão e entrega-o ao seu pai, completamente restabelecido. Há um momento de aurora na alma daquele pai e de ternura no atormentado coração do filho. Há um hino de louvor que se levanta, mas Jesus jamais se detinha para receber gratidão. Ele era o amor inefável. Deus necessitava da festa das nossas palavras. E você vai, a planície do Esdrelô é imensa, é verdejante, ela também tem abismo, tem córregos. E os companheiros, agora atormentados, invejosos, instáveis, são humanos, têm os seus momentos de debilidade, ainda não ficaram iluminados pelo Pentecostes, têm as dúvidas que angustiam, mas que também fazem aprofundar o conhecimento. Acercam-se mais do silencioso Rabi e perguntam: por que tu? Por que tu conseguiste e não nós? E o mestre redargui: por quê? Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Mais tarde, 19 séculos, o ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, irá apresentar-nos a classificação dos espíritos, desde os primários aos arcangélicos. Allan Kardec irá demonstrar que há uma graduação evolutiva, como é natural, entre aqueles que se encontram na barbárie e aqueles que alcançaram a plenitude. Para aquela classe de espíritos imundos, ainda dominados pelas paixões servis e perturbadoras, era necessário que o agente possuísse o poder da fé que deflui da oração e tivesse a grandeza na alma da força do jejum. Do jejum de más inclinações, não é? Alguns pontos para chamar a atenção. No planeta existem, no planeta Terra, que é de expiações e provas, passando para a regeneração, existem espíritos de toda a ordem, desde os primários até arcangélicos. O único que aqui encarnou foi Jesus. Mas, tirando Jesus, tem ali, tem um monte de gente ali, em um monte de faixas diferentes. E essa informação, quando o Divaldo fala,
o garoto estava passando por problemas obsessivos e tudo mais, que o algoz de agora contra o ex-algoz que estava encarnado. Tem uma instrução bela aí. Não é vítima, não. Está sendo vítima agora porque plantou lá atrás, espinho grave. E esse espinho está correndo atrás agora. Então não é irmãozinho. Ah, eu tenho irmãozinho, obsessorzinho, que está fazendinho, obsessãozinha comiguinho. Para com essa tolice, hein? Pelo amor de Deus. É um espírito imortal que merece respeito à sua condição, inclusive. E pelo respeito passa a caridade de ajudá-lo, a caridade de não julgá-lo, a caridade de respeitá-lo como ele é, com a sua individualidade, com a sua inteligência. Né? Precisamos ter esses discernimentos. Precisamos ter a responsabilidade de ser espírita e não ser um repetidor de coisas que nos agradaram em palestras que mais foram uma ode ao conhecimento do palestrante do que necessariamente de conteúdo para nós guardarmos e vivenciarmos. Precisamos ficar atentos. Então, o algoz de agora contra o ex-algoz do passado. Os discípulos não conseguiram curá-lo, não conseguiram fazer a desobsessão, porque não tinham autoridade moral suficiente, não tinham o jejum de maus hábitos, o jejum das más inclinações, ou seja, a luta incessante contra as más inclinações, ganhando ou perdendo, mas lutando contra as más inclinações, fazendo a transformação moral, deixando de ser o que sempre foi para ser alguém melhor nessa encarnação. Daí o problema gravíssimo da síndrome de Gabriela, que a gente falou agora há pouco. Eu preciso evoluir, eu preciso me melhorar, eu preciso crescer, eu preciso sempre estar evoluindo, se eu quero principalmente ser melhor, ser feliz. Eu preciso trazer essa responsabilidade para mim, de que eu sou responsável por essa mudança. Não é o centro que vai me modificar, não é o espiritismo que vai me modificar, porque o espiritismo não salva ninguém, nós falamos isso na semana passada. As minhas atitudes, o meu querer, a responsabilidade de ser feliz e ser melhor é minha, e eu tenho que assumi-la a todo momento. A todo momento eu tenho que entender isso. Quando eu começar a entender isso, meu cérebro e meu ser não me permitirão, eu não conseguirei ficar parado naquela situação que eu me encontro. Toda vez que eu me responsabilizo por uma situação, que eu tenho a plena convicção de que eu sou responsável por aquela situação, eu não suporto que aquela situação permaneça. Instintivamente, e por uma questão evolucional, eu vou dar um jeito de melhorar. Daí a importância de entender que eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom e de ruim que acontece comigo. E essa classificação dos espíritos, que na época Jesus não podia falar para a gente, mostram que 19 séculos depois, demorou 19 séculos entre a vinda do Cristo e a vinda do Espiritismo, demorou todo esse tempo, porque esse tempo foi necessário para que nós encarnássemos várias vezes, depurássemos-nos o máximo possível para conseguir entender o Espiritismo. Fábio, então você está afirmando que todos nós estávamos na época do Cristo? Eu estou dizendo que na época do Cristo nós não tínhamos condições de entender o que a gente entende hoje. E que pode ser sim que naquela época estivéssemos encarnados, mas estávamos na época do Cristo na mesma posição daqueles que não entenderam ele. Porque aqueles que entenderam e compreenderam o Cristo estão muito melhores do que nós hoje. Muito mais avançados do que nós hoje. Certo? Certo? É uma lógica. Não necessariamente estávamos encarnados naquela época, mas a gente estava na época de Jesus na mesma evolução daqueles que não compreenderam. Não sei se vocês já leram Paulo e Estevão, recomendo, é extraordinário, estou relendo, e são outros olhos, outra época da minha vida, estou com mais de 50 anos agora, quando li estava perto dos 25, quer dizer, o dobro da idade que eu tinha quando eu li pela primeira vez. É totalmente diferente, é um negócio impressionante como que o mesmo livro é tão mais claro e tão mais poderoso, né, para tocar fundo no nosso coração. E muitos de nós
ainda não estamos como Paulo, estamos como os judeus que não aceitaram o Cristo, que não aceitaram Jesus, que ficaram presos a normas, escravizados à tradição, escravizados ao bem material, escravizados à forma exterior, àquilo que vão pensar de mim, como vão me ver, como a sociedade vai me ver. Sepulcros caiados, muitos de nós somos sepulcros caiados. O que é isso que Jesus se referia na época? Sepulcro onde enterra as pessoas. Enterravam-se as pessoas na época, os corpos, né, das pessoas na época. E aí tampava-se, lá ficava podridão, aquilo que, a decomposição do corpo humano, fétido, enfim, lá dentro. E por fora passava o cal, então ficava branquinho, bonitinho. Plantavam-se flores, deixava, né, um sepulcro lindo, bonitão, né? E por dentro toda a podridão, tudo aquilo de ruim. E Jesus chegou a chamar os fariseus de sepulcros caiados. Muitos de nós ainda somos. Em pleno século XXI, conhecendo o Espiritismo, somos sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro ainda responsabilizando os outros, colocando a culpa em obsessor. Jesus não julga ninguém, ele não chegou e falou assim pro moleque que estava convulsionando lá, falando assim: fulano, fez o que fez, agora tá aí, né? Agora tá aí nessa situação, né? Eita! Agora eu tenho que intervir aí, fez tanto pro outro lá que agora ele quer se vingar de você aí. Não. Usou autoridade moral e falou: precisava mostrar essa autoridade moral, ensinar pra gente o que é autoridade moral, porque Jesus não veio aqui passear e se mostrar como bonzinho, etc, etc, ele não veio fazer show de mágica. Jesus veio aqui para mostrar, é assim que deve agir. Eu sou o guia e modelo da humanidade, é assim, ó, eu vou guiar vocês e copia o meu jeitão. É isso que ele veio fazer. Veio mostrar, é assim que age. Ele fala, inclusive, para os apóstolos nessa situação, fala: se vocês não puderam curar o garoto por causa da sua pouca fé. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você até falava para essa montanha sair daqui para lá, ela ia. Estamos falando de fé e conhecimento. Com fé e conhecimento, eu preciso ter conhecimento. Se eu tiver um conhecimento ínfimo, semelhante a um grão de mostarda perante a verdade universal, eu vou ter controle sobre a matéria. É essa a fala. É essa a fala de Jesus. Que na época não dava para explicar, né? Mas essa é a fala de Jesus. Se eu tiver conhecimento daquilo que está acontecendo, se eu sei que aquele espírito que hoje é algoz, ele foi vítima no passado, eu vou tratá-lo e não obsidiado. Percebeu a diferença da fé raciocinada, da fé conhecimento? Então eu vou tratar o obsessor com a firmeza e a doçura que ele precisa. Os dois juntos. E vou tratá-lo. E vou explicar para ele, entre outras coisas, que ele vai ficar devedor para o cara que deve para ele. E que ele não tem esse direito. E que também ele recebeu a paga daquilo que ele fez para outros. Não é tão vítima assim também. Então eu vou tratar o obsessor. Que colheu o que plantou e o outro plantou o que vai colher depois. E não podemos inverter essa situação. Então nós vamos tratar o obsessor. Não sei se estão me explicando. Esse é o conhecimento, que só 19 séculos depois que Jesus veio, nós fomos entender através do Kardec. E quanto não há para entender ainda do Kardec que a gente não entendeu, até que surja uma outra revelação, mas para surgir uma outra revelação, precisamos pelo menos entender aquilo que é essa revelação que o Kardec trouxe, que é o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, para a gente poder buscar alguma coisa para frente, né? Tem gente aí que está doido para receber a revelação, mas enfim. Mas a ideia é justamente essa. Precisamos entender aquilo que se passa conosco. E trazer a responsabilidade para nós. Jesus não jogou a responsabilidade para ninguém. Ele trouxe a responsabilidade para ele. A autoridade moral resolveu, pronto, acabou. E já saiu. Para não ficar recebendo obrigado. Porque a gente pode, às vezes, não receber dinheiro, como paga pelo passe que a gente aplicou,
como pagamento pela palestra que a gente deu, pelo trabalho que a gente faz no centro, a gente pode não receber dinheiro por isso, mas o reconhecimento e a gratidão explícita dos outros afaga o nosso ego. Precisamos tomar cuidado com isso aí. Eu acho curioso essa situação, né? Jesus fazia coisas extraordinárias, enquanto estou falando do ponto no momento que ele estava encarnado aqui, fazia coisas extraordinárias e saía, não queria gratidão nenhuma. Aqui a gente dá um pedaço de pão para alguém, a gente tira 10 fotos e põe no Facebook. Ou Jesus está errado e nós vamos fazer o evangelho segundo o sujeito que deu pão, ou o sujeito que deu pão precisa se enquadrar aqui na forma do Cristo, né? Se for espírita fica pior ainda, né? Enfim. Ai, ai. Luzia Branca Morena, bom dia, meu amigo. Bom dia, um beijo para você. Está lá no YouTube com a gente. Muito obrigado também por estar conosco. Isis, como podemos questionarmos alguma coisa se tudo que está sendo estudado é inquestionável? Ah, não fala assim. Não fala assim. Ô Isis, o que eu digo do questionamento é complementar, né? Alguma coisa que, sabe, que a gente vê que está faltando. Nossa, Fábio, você está falando isso aí, e eu estava pensando aqui, ó, em tal situação, como que... Entendeu? Fique à vontade para fazer essas perguntas. Vocês têm essa liberdade aqui de fazer a pergunta que vocês quiserem, e o que eu não souber eu falo, não sabo-lhe, e vou estudar-lhe, e depois eu trago-lhe. Né? Eu me lembro, inclusive, quando nós fazíamos o estudo presencial, muitas vezes chegavam questões que eu tinha um conhecimento bastante raso, aliás, como todo conhecimento que eu tenho, porque perto num conhecimento de um Raul Teixeira, de um Divaldo Pereira Franco, de um Chico Xavier, de um Emmanuel, convenhamos que é uma... né? Enfim, conhecimento que eu tenho. Mas o fato é que eu dava uma resposta rasa e falava, olha, só sei até aqui, vou pesquisar, vou buscar essa informação e trago depois. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque o conhecimento é limitado, evidentemente, não posso imaginar que eu sei tudo. Mas o que eu sei, eu compartilho, não tem vergonha não, compartilho. E se estiver compartilhando algo que eu tenho hoje, certeza absoluta que está correto, e amanhã eu descubro que eu estava errado, naquele ponto, ou no que quer que seja, corrijo, não tenho vergonha nenhuma, estamos aqui para aprender. O que não podemos deixar é passar a oportunidade de levar um pouquinho do conhecimento, de compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Essa é a função da vida. Vamos falar de matéria agora. A função da matéria, das células, do cérebro humano, é perpetuar-se. Certo? Dos animais também, das plantas também, perpetuar-se. Se o ambiente é hostil, um aniquilamento ou aniquilação. Encerra o assunto e acabou. Se o ambiente é saudável, passa adiante o conhecimento. Então nossa mente precisa estar saudável o tempo todo para que eu compartilhe esse conhecimento para frente, para que eu passe adiante aquilo que eu tenho. Não é? Você pode ver se a flor, se a planta recebe um ambiente saudável para ela, que não é hostil, um ambiente saudável, luz controlada, no horário certo, adubação precisa e tudo mais, ela floresce, coisa linda. Ela vai se multiplicando. Assim são as nossas células cerebrais, assim são as células do nosso intestino, que são responsáveis por um monte de bem-estar nosso, né? Assim é a nossa saúde mental, ela é assim também. Quando aqui dentro está um ninho de mafagafo, está uma coisa horrorosa aqui dentro, um ambiente hostil, para que prolongar essa situação? A gente vai definhando, entrando em depressão. Então temos que organizar aqui. O começo dessa organização é a responsabilização nossa daquilo que é nossa responsabilidade. Certo? Fábio, eu apanhava muito quando eu era pequeno. Nossa, eu apanhava muito dos meus pais quando eu era pequeno. Ah, provavelmente culpa minha. Não. Desequilíbrio dos seus pais. Irresponsabilidade dos seus pais. Falta de conhecimento dos seus pais.
que estavam escravizados a tradições e não buscavam o conhecimento, mesmo que fosse de difícil acesso na época, e achavam que a violência era a melhor forma de agir. E muitos de nós estamos aprisionados a isso e ainda falar, eu apanhei quando era pequeno e uma palmada não mata ninguém. Não é bem assim. Não é bem assim. Temos que tomar cuidado com o que nos aprisiona ainda. A responsabilidade das agressões que nós sofríamos é dos nossos pais. Eles que recebiam o presente que a gente mandava. Percebeu? Responsabilidade. O que é meu é meu. O que é do outro é do outro. Quando eu começo a trazer isso aqui para dentro, eu começo a me modificar, a me melhorar e a sair da escravidão, das tradições, daquilo que sempre aconteceu, sempre foi assim. Certo? Certo? A única coisa que é imutável, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, que a gente coloca uma gota do Espiritismo todo dia pela manhã. Nós estamos estudando imutável, a única coisa imutável é Deus. O resto tudo está em transformação. Eu ficar estacionado como Gabriela, na síndrome de Gabriela, bobagem. Certo, meus amores, é isso. São 10 horas mais 3 minutos. Eu encerro o nosso estudo de hoje, evidentemente, com o quê? Com o quê? Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Muito bacana esse Momento Espírita. Dias de desafios, que nós temos todos, né? Todos eles. Amanheceu, eu abri o olho, eu acordei, eu tenho um desafio pela frente, não é? Fora os desafios que eu tive enquanto eu estava fora do corpo, enquanto meu corpo dormia. Mas enfim, temos desafios, e muitos. Um beijo enorme para você. Nos vemos diariamente na Gota de Espiritismo, no estudo do Livro dos Espíritos, nos vidinhos de 10 minutos, e no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Momento Espírita. Dias de desafios. Quem de nós não desejaria que a existência transcorresse à semelhança de um rio calmo, onde a barca de nossa vida se engrace por águas tranquilas e serenas? Todos temos o desejo de que na vida os embates não surjam, as dificuldades não se apresentem e as dores não ocupem espaço em nosso caminhar. Contudo, viver é muito mais do que atender ao escoar dos dias, ou esperar a velhice chegar e a morte encerrar a vida do corpo físico. Temos o desafio a cada vez que nascemos, a cada vez que nos vestimos de carne, de que novos aprendizados se façam. Esse é o propósito da divindade para conosco. Que o corpo físico seja a possibilidade de progresso para a alma. Assim, naturalmente haverá dias mais amargos em nossa jornada. Ocorrerão fases em que o peso sobre nossos ombros se avolumará e os problemas se apresentarão mais complexos. Passaremos por dias tumultuosos em que seremos testados em nossos valores, nossa perseverança, nossa fé. Surgirão situações de grande monta, exigindo que desenvolvamos capacidades morais de que não dispunhamos ou nem imaginávamos dispor. Haverá situações nas quais a prova se mostrará mais rude, em que enfrentaremos nossos limites morais, em que bordejaremos o extremo de nossa capacidade. Nada disso acontecerá, no entanto, sem a plena anuência da divindade. Nenhuma sem o pleno conhecimento da providência divina. Deus tem total ciência de tudo que nos sucede. Nada que nos ocorra é inútil ou destituído de alguma razão, mesmo que de momento não consigamos entender o propósito. Contrariando o adágio popular, podemos dizer que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que somos algumas vezes os míopes, que não conseguimos ver o amor e sabedoria de seus desígnios. Assim, se os dias se mostram desafiadores, ali está a bondade de Deus nos oferecendo o aprendizado. Para alguns,
O desafio é lidar com o retorno do ser amado à pátria espiritual, deixando o rastro das saudades e uma imensa ausência. Para outros é a dor, a doença, as deformidades, as limitações físicas que chegam inesperadamente, provocando desequilíbrio em seus dias. Para muitos, é a família se desarticular pela inconstância de uns, despautério de outros, desestruturando relações de alegria e fraternidade. Assim é nossa jornada, feita de desafios e lições. Quando essas nos chegam na forma da dor ou da saudade, da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre o convite para aprender. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor, a nos amparar a todos, cansados e aflitos, em seu regaço amoroso. Os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, o homem seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida.